Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à leitura diária do Evangelho desta quarta-feira, dia 20 de abril. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheciam. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias." Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a seu respeito. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então, Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas salienta os lugares da presença de Jesus ressuscitado. Primeiro, ele continua a caminhar entre os homens, solidarizando-se com os seus problemas e participando de suas lutas. Segundo, Jesus está presente no anúncio da palavra das Escrituras.
que mostra o sentido de sua vida e ação. Terceiro, na celebração eucarística, onde o pão é repartido, relembra o dom da sua vida e é fonte de partilha e de fraternidade, que estão no centro do seu projeto. A ressurreição não foi uma invenção dos discípulos. Eles tiveram muita dificuldade para assimilar a nova condição de Jesus. Hoje, o Evangelho nos conta a história dos discípulos de Emaús, indicando-nos um caminho de acolhida dessa verdade. Desanimados, os dois voltavam para casa. Jesus caminhou com eles, conversando sobre os acontecimentos em Jerusalém e explicando-lhes o que as Escrituras diziam sobre ele. Foi acolhido em sua casa e ceou com eles. Ao repartir o pão à mesa, os gestos da última ceia, eles o reconheceram. São os passos pelos quais a formação cristã nos leva ao encontro do Senhor ressuscitado. Caminhar juntos, ouvir a realidade, meditar a palavra, praticar a caridade e celebrar a fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tenham todos uma quarta-feira abençoada. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.